13 de maio, uma data de alto valor simbólico no nosso calendário e principalmente uma grande conquista para o negro brasileiro. Eu vou trazer alguns esclarecimentos sobre a escravidão, o processo abolicionista e, por fim, a abolição da escravatura. O primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer é sobre Zumbi dos Palmares. Afinal, herói ou vilão? Bem sabemos que o tráfico negreiro começou em 1535, onde os escravos que eram capturados da África e trazidos até o Brasil de navio e em seguida vendido para os fazendeiros, também conhecidos como senhores de engenho, para ser a mão de obra ali no cultivo da cana e na produção do açúcar, que era a principal atividade econômica em período colonial. E é claro, ninguém quer ser escravo, com o negro não seria diferente. Então criou-se ali um grupo de resistência, negros fugiam das fazendas e acabavam construindo ali os quilombos, uma espécie de aldeia. E dentre esses quilombos, o mais famoso que nós temos na história é o Quilombo dos Palmares, localizado ali hoje no estado do Alagoas. Para você ter uma ideia, o quilombo chegou a ter uma área de 27 mil quilômetros quadrados, equivalente ali mais ou menos a menos de um terço do território de Portugal, e tendo ali 11 mil pessoas. É interessante que o Zumbi dos Palmares, ele coordenava, ele liderava esse grupo de uma forma despótica. E curiosamente, ele que lutava ali, liderava a resistência contra a escravidão, tinha escravos. E é por isso que eu perguntei, ele pode ser considerado um herói ou vilão? Hoje sabemos que ele é o símbolo ali da resistência do negro contra a exploração, contra a escravidão. E o que pode ser esclarecido é o seguinte: naquela época, o regime era absolutista. Portugal, Espanha, França, os reis eram absolutistas. Então não seria diferente o caso ali do Zumbi, que estava criando ali uma espécie de uma região, uma cidade que estava conduzindo ali 11 mil pessoas, liderar de uma forma despótica. É correto? Não, mas em decorrência daquela época, era a forma que ele tinha para poder conduzir o seu grupo. E a questão dos escravos, infelizmente, naquela época, ter escravos era uma questão de status. Ter escravos era uma demonstração de poder. Então, quanto mais escravos o indivíduo obtinha, mais ele mostrava poder. Então, era essa razão do fato do Zumbi coordenar ali, liderar o seu grupo de uma forma despótica e também utilizar de escravos. Veja bem, durante o Império de Dom Pedro II, havia um negro, um empresário mineiro, chamado Francisco Paulo de Almeida, também conhecido como o Barão de Guaraciaba. Ele chegou a ter cerca de 1.000 escravos nas suas fazendas, ele tinha ferrovias. Então, ou seja, naquele período era uma forma de demonstrar poder. Então, a meu ver, o Zumbi agiu daquela forma em decorrência do momento. Mas, no conjunto, a intenção toda era mostrar resistência contra a escravidão, contra a exploração que os negros sofriam naquele momento. É importante observar que desde 1818 o número de escravos vinha caindo de uma forma consistente. Veja bem, naquele ano, antes mesmo da independência do Brasil, o número de escravos era cerca de 2 milhões. Já em 1887, esse número caiu para 723 mil escravos. Isso em decorrência ao movimento abolicionista que vinha crescendo gradualmente e também das leis que foram aplicadas aí em benefício ao negro. Em 1857, como eu citei, a Lei Eusébio de Queiroz proibia o tráfico negreiro. Em 1871, a Lei do Ventre Livre, em que os filhos de escravos já nasciam libertos,
Só que essa lei tem um pequeno detalhe. Os filhos de escravos já nasciam em liberdade, porém ficavam sob tutela dos proprietários dos escravos até os 21 anos. Em seguida veio a lei do sexagenário, em 1885, em que os escravos que atingiam a idade acima de 65 anos eram libertados. No entanto, essa lei não foi tão útil, porque a maioria dos escravos nem chegavam a essa idade. E por fim, teve a Lei Áurea, assinada em 13 de maio de 1888 pela então princesa regente Isabel, também conhecida como a Redentora da Liberdade dos Cativos no Brasil. Outro ponto que precisa ser esclarecido também é que a abolição da escravatura foi decisiva para o processo do golpe da República no 15 de novembro de 1889. Muito bem, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e os escravos foram libertos, os fazendeiros perderam ali a sua mão de obra gratuita. Inconformados e por nem ter sido ressarcidos por isso, acabaram se aliando ao movimento republicano que vinha ganhando força. Vale lembrar, inclusive, que o André Rebouças, um engenheiro negro que fez parte aí do processo da abolição, ele tinha elaborado um projeto de socialização do negro, que consistia ali em doar algumas terras, teria uma espécie de um Bolsa Família para poder o negro começar a vir, se socializar. Inclusive eu fiquei conhecendo um senhor em que o seu bisavô havia doado parte ali da sua fazenda para os libertos, né? Para os ex-escravos. Então era o processo ali que já começava. Mas infelizmente, em decorrência aí do 15 de novembro, em que sofremos o golpe da República, esse projeto acabou ficando engavetado. Sem dúvida, as condições do negro seriam outras se não tivesse ocorrido o golpe da República. Estariam melhores. A abolição da escravatura, cedo ou tarde, iria ocorrer. Infelizmente, o Brasil foi aí um dos últimos, bem dizer, foi o último país da América a libertar os escravos. De qualquer forma, foi um processo pacífico, até o contrário dos Estados Unidos, que acabou gerando uma guerra civil, no caso a Guerra de Secessão, em que contabilizou cerca de 700 mil mortos. E foi bem diferente aqui o nosso processo. Uma questão que é muito discutida é que a abolição da escravatura no Brasil só ocorreu por causa das pressões internacionais, principalmente a pressão da Inglaterra. Em parte isso é verdade, houve sim a pressão da Inglaterra sobre o Brasil com relação à abolição. Mas não é porque o país é bonzinho, que é humanitário, pelo contrário. Inclusive a Inglaterra foi o país que mais praticou o tráfico negreiro. Haja vista o maior traficante inglês, o John Hawkins. O negócio era tão rentável que a sua sócia era simplesmente a Rainha Elizabeth I. Então, assim, o que levou a Inglaterra a pressionar o Brasil foi simplesmente o interesse em ampliar o seu mercado consumidor. Porque, bem sabemos, a Inglaterra teve ali o momento da Revolução Industrial e para poder vender os seus produtos manufaturados, exigia ali um mercado consumidor. E, obviamente, escravo não tem salário, então não tem como consumir. Então, por isso que a Inglaterra teve todo esse interesse em pressionar o Brasil aí, em libertar os escravos. A princípio ali, a lei Bill Aberdeen, em que permitia que os navios ingleses apreendiam os navios que estavam ali traficando negros, hein? Inclusive chegavam nas nossas águas territoriais e apreendiam esses navios. Posteriormente veio aí a lei Eusébio de Queiroz, em 1850, em que proibiu de vez o tráfico negreiro. A escravidão, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro,
é um triste e cruel registro que a história não tem como apagar. Mas eu espero que muito em breve o negro no Brasil possa ter melhores condições de continuar demonstrando todo o seu potencial, como vem ocorrendo com muitos no campo da arte, do esporte, da política, no meio empresarial, entre outros, assim como seus antepassados que desenvolveram a astrologia, a técnica agrícola, a medicina alternativa, entre outros setores. Demais personalidades como Machado de Assis, Luiz Gama, José do Patrocínio, os irmãos Rebouças. Tudo isso prova todo o potencial do negro. E é inadmissível um país como o Brasil, em que a miscigenação das raças ainda tenha problema com racismo. A todos os negros, muita axé. Axé para um país melhor. Axé.